Expectativa. Realidade. Vocês já perceberam que todo final de uma linha do tempo da franquia Halloween é ruim e deixa a gente com aquele gosto amargo? Por exemplo, Halloween 6 trouxe aquele culto de Thorn em que Michael era amaldiçoado e forçado a matar. Halloween Ressurreição destruiu o filme de H20, matou a Laurie e virou um filme de reality show. Halloween 2 de Rob Zombie nem se fala com aquele cavalo branco, Michael falando e sem máscara. E com Halloween Ends não foi diferente. E nesse vídeo eu vou elencar tudo de errado com Halloween Ends. É o comportamento estranho da Laurie, a destruição do Michael Myers, a chatice da Allison, com certeza o maior problema, o personagem do Corey e muito mais. Mas se vocês ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Brena Bicalho e sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede Investiga, onde eu trago muitas curiosidades, rankings, teorias, revisito filmes, trago tretas do mundo do terror e muito mais. E se já me conhecem, sejam bem-vindos de volta. Então vamos para tudo de errado com Halloween Ends. Halloween Ends é uma grande antítese de Halloween Kills. Todo o clímax que o Kills constrói, o Halloween Ends destrói logo de cara. E eu vou dissecar isso também melhor nos próximos itens. Mas o final de Kills é bombástico, com o Michael hiper poderoso ali, matando toda a multidão e depois matando a Karen, e o filme termina neste grande gancho que dá um gostinho de quero mais. Ou seja, o filme termina com um grande boom. E Halloween Ends destrói isso com uma abertura completamente aleatória de dois novos personagens, incluindo o Corey, né, que é o protagonista do filme, e rouba todo o foco para si. E depois temos um salto temporal de 4 anos em que tudo parece ir particularmente bem. Então saímos de um filme frenético, lotado de mortes, caos, para um filme insosso, arrastado e chato. Há uma quebra narrativa e atmosférica muito estranha de um filme para o outro, por isso que Halloween Ends é a antítese de Halloween Kills, que destrói tudo o que foi construído no filme anterior. E falando sobre a morte da Karen, que nem teve tanto impacto na história. Quando você escreve uma morte de um personagem importante, ou que ele seja importante para um personagem principal, você tem que mostrar as consequências e os impactos dessa morte no personagem e na narrativa. E como a Karen morre em Kills, o filme acaba e depois temos a introdução de Corey e esse pulo de 4 anos. Não temos o luto da Laurie nem da Allison, é um corte muito brusco de um filme pro outro. Podiam ter mostrado as duas encontrando o corpo da Karen, o funeral, algum tipo de luto dos personagens. Isso é muito importante quando se traz uma morte desse tamanho. Mostrar o que aconteceu depois, como os personagens lidaram com isso na íntegra e não resolver tudo com uma passagem de tempo. Isso só mostra o amadorismo do roteiro, que não sabe lidar com esse tipo de morte e de narrativa. É uma coisa que a gente estuda bastante no cinema, é que quando traz a morte de um personagem, temos que trazer os impactos para a história e para os outros personagens também. E aqui simplesmente faltou. O principal arco narrativo do filme foi a história de Corey, a sua transformação em um novo Michael Myers que leva a lugar nenhum no final e tira o foco do que deveria ser a conclusão dessa trilogia com a batalha final entre Laurie e Michael. O tema do filme é que o mal nunca morre e sim ele muda de forma. Então mostraria um garoto inocente que é corrompido pelo mal de Michael Myers, que depois, que Corey se encontra com ele, eles se olham profundamente
e ele é possuído, infectado pelo mal de Michael. E quem faz as maiores mortes do filme é o próprio Corey, que é um imitador barato de Michael, porque realmente essa ideia deu muito certo lá em Sexta-feira 13, parte 5, com o imitador do Jason, e acharam que ia dar certo aqui também. E todo o arco do filme e todas as suas subtramas são sobre o Corey. Tudo gira em torno dele e todos os personagens vão perdendo a sua importância e função que tinham até o momento nessa trilogia. A história da Laurie tem a ver com Corey, a história da Allison tem a ver com Corey, até a história do Michael também tem relação com o Corey. Se você isolasse o arco do Corey, colocasse num filme solto, como uma espécie de spin-off, ou um filme diferente, que não tem nada com Halloween, com algumas adaptações, até seria interessante, mas não para um filme que encerra uma trilogia. Ou também, por exemplo, se eles tivessem introduzido o personagem antes na trilogia e desenvolvido mais cedo ele aqui, poderia ter um resultado diferente, porque o Corey não viria simplesmente do nada. Quando você faz uma conclusão, você tem que pegar tudo o que aconteceu anteriormente e encerrar os arcos narrativos e não começar uma história completamente nova do nada. É um grande erro narrativo e é extremamente anticlimático. Por exemplo, você vai fazer uma redação do Enem, você vai fazer um TCC, um mestrado, um doutorado. Quando você vai concluir o seu trabalho, você precisa pegar tudo aquilo que você falou antes e encerrar, concluir. Não apresentar uma ideia nova. É o básico de uma narrativa, é básico de um texto. E como Halloween Ends é o clímax, é o terceiro ato de uma trilogia, ele tinha que encerrar o que começou e não abrir uma nova história, como aconteceu com o Corey. Halloween Kills levou o personagem do Michael Myers para outro patamar, como uma máquina de matar imparável, que a cada vez que ele matava, ele transcendia. Mas o que isso significa? Nunca saberemos, né? Essa ideia é completamente descartada ali em Halloween Ends. Michael Myers não é o bicho-papão, não é o Shape, o que estoqueia, o que é frio, o que é calculista. Nesse filme ele é fraco e patético, que vive ali, né, durante 4 anos perdido por Haddonfield no esgoto ali. Ele até mesmo perde uma briga contra o Corey, gente, um homem franzino que consegue derrotar o Michael facilmente. Aí eu te pergunto, o que aconteceu com aquele Michael fortão de Kills que sobrevive aos vários ataques de uma multidão de gente recebendo facadas, pauladas, socos? Ele se levanta como se nada tivesse acontecido, mata todo mundo ali. Cadê aquele Michael também que matou vários bombeiros armados no início de Halloween Kills? Ah, Breno, mas ele tava fraco desses ataques. Ah, parou, né? Assim, porque como eu disse, ele se levanta, mata todo mundo naquela multidão contra ele, e aqui já se passaram 4 anos de um filme pro outro. Aí eles então inventam a ideia de que a força do Michael vem das mortes, que a cada vez que ele matava, ele se regenerava, recuperava suas forças. Seria isso então aquela questão do ato de transcender? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Como ser sobrenatural que ganha forças ao matar ali? O que não faz sentido, porque ele ficou 40 anos preso em Smith's Grove, sem matar ninguém, e quando foge ele consegue até mesmo derrotar o Aaron, e aqui ele é derrotado pelo Corey. E o Michael ainda pode transferir o seu mal para outras pessoas, as infectando como fez com o Corey, e também ganha poderes de regeneração ao matar. É isso mesmo que fizeram com o grande Michael Myers, destruir toda a construção do personagem no último filme. E ele mata o que no filme? 3 pessoas o filme inteiro. Passamos de mais de 20 mortes em Kills
para Crazy Halloween Ends? A grande maioria das mortes é feita pelo imitador Corey e não pelo grande vilão da franquia. Patético. Além também de que o tempo de tela dele é curtíssimo, né? Ele aparece por 10 minutos e 55 segundos do filme. Ah, Breno, mas se a gente pegar o filme original, ele aparece menos. O tempo de tela dele é de 9 minutos e 37 segundos. Mas temos que analisar isso baseado na duração total do filme. Halloween Ends possui 1 hora e 51 minutos de duração, ou seja, 111 minutos. Se fizermos uma continha aqui de regras de Crazy, claro que eu fiz antes, né? O Michael aparece em aproximadamente 9,83% do filme. Halloween de 1978, o filme tem 1 hora e 31 minutos de duração, o que dá cerca de 10,57% de tempo de tela para o Michael. Mas não é somente a sua aparição, o tempo de tela que é importante, mas sim também sentir a sua presença durante o filme. No original, mesmo que o Michael não apareça, a sua presença é sentida por meio da câmera subjetiva, da trilha sonora, ou até mesmo da sua respiração. É claro, né, que a história é focada nele e também na Laurie. Agora em Ends, não sentimos a presença do Michael durante o filme, ele é completamente sugado ali pelo Corey e sua aparição é muito condensada na batalha final contra a Laurie. Jogaram o vilão da franquia completamente de escanteio no último filme. Será que eles não aprenderam isso ao longo dos anos? A resposta é não. A batalha final entre Laurie e Michael é boa, mas ela não tem construção e acontece do nada. A Laurie não sabia sobre Michael e ele chega na casa dela seguindo Corey e não há uma preparação de suspense para o reencontro e para o embate deles. A batalha final também é super rápida e acontece somente num lugar. Eles podiam ter explorado mais lugares da casa, da Laurie, né? Mais perseguição, algo mais tenso. E como o Michael tá fraco, não há um risco maior de como a Laurie vai derrotá-lo ali, se ele acabou sendo derrotado por um jovem franzino. Podiam ter se inspirado muito mais lá no filme de 2018, deles se encontrando também ao longo do filme, a batalha ser dividida em várias partes ao longo do filme também, e a Laurie se preparando para isso. O filme estava acabando e depois que lembraram que tinham que colocar a luta final, e isso só acontece nos últimos 15 minutos em um filme que tem quase 2 horas. O tema do filme tinha que ser esse, o foco do filme tinha que ser essa batalha épica de mais de 40 anos. Não tô falando que a batalha é ruim, galera, eu gosto muito, a batalha é boa, muitas referências ali ao filme original, mas não é tão épica assim como o último filme. Eu entendo que eles também queriam trazer algo mais minimalista, mais pessoal, contido, mas para uma batalha final, depois de 2 filmes, eu esperava um pouco mais. Nossa, o que fizeram com a Laurie Strode? Uma completa também antítese do personagem. Nos 2 filmes anteriores, nós conhecemos uma Laurie destruída, traumatizada e obcecada por Michael por 40 anos. Ela aprendeu a atirar, construiu uma casa como uma espécie de armadilha pro Michael, né? E caçava ele pela cidade inteira. Em Halloween Kills, ela fica jogada numa cama de hospital, mas no final alternativo, ela sai mais uma vez em uma caçada ao Michael. E em Halloween Ends, ela muda completamente. 4 anos depois dos eventos de Kills, ela tá lá de boa, em casa, cuidando da Allison, se preocupando com a torta de abóbora queimada, escrevendo um livro e tricotando. E ainda, gente, decora a casa dela de Halloween. Quem em sã consciência passou por tudo que ela passou e ainda celebra o Halloween? A gente inventa cada coisa. A Karen colocava um suéter de Natal em pleno Halloween pra fugir dessa data e nem tinha passado por nada que a Laurie passou. Assim, não faz sentido. Nem parece que a Laurie ficou 40 anos
obcecada pelo Michael, que matou a própria filha, e ele ainda está solta por aí. Cadê aquela Lori obcecada, focada, caçadora? Ela não iria querer caçar e matar o Michael, ainda mais depois que ele matou a filha dela? O Michael deixou a neta dela órfã e ela tá de boa com isso, assim? Ainda nem vemos qual foi a reação dela ao ver a filha morta. Como eu disse, né, no início do vídeo, não vemos o luto do personagem, nada. A gente não vê essa mudança do personagem na íntegra, esse desenvolvimento. Então fica difícil comprar essa mudança dela, extremamente drástica, e causa realmente um estranhamento no personagem. Uma ideia legal seria ela tentando fingir uma vida normal para Allison, mas no fundo mostrar um quarto secreto, dela ainda seguindo os passos de Michael, como uma investigadora, porque há desaparecimentos em Hannah. A gente vê isso em vários outdoors. Ela podia estar investigando com Hawkins ou com a Lindsay esses desaparecimentos, tentando conectar com o Michael, né? Já que também o Tommy, gente, morreu. E seria uma forma de vingar todas essas mortes. Seria muito mais interessante e muito mais condizente com o personagem criado nos 2 primeiros filmes. E o foco da Lori é o Corey, é avisar a Allison sobre o Corey, é brigar com o Corey, é ver o Corey se transformando no Michael Myers e tentando impedir o relacionamento da Allison com o Corey. E ela fica o filme inteiro, Corey é a sua maior preocupação. E ali ela vai descobrir que o Michael está de volta. Nos últimos 15 minutos, luta contra ele e ali então acaba a interação entre os dois. É muito mal construída essa relação desses 2 personagens extremamente icônicos. Merecia um encontro muito maior entre os dois, algo mais impactante e que já construísse um suspense para os dois se reencontrarem. Tipo o Halloween 2018, Halloween H20 também, naquela cena icônica, merecia mais. Ai, a Allison nem se fala também, viu? Ela sofreu um grande downgrade aqui, mas o que isso significa? Regredir um personagem, em vez dele evoluir e se desenvolver. E por que isso acontece com a Allison? Principalmente por conta da morte da sua mãe. Como eu disse lá no início do vídeo, não vemos a reação dela sobre a morte, o seu luto na íntegra. E ela muda completamente de comportamento também. O Michael matou os pais dela, seu ex-namorado, né, o Cameron lá, e ela nem tenta também algum tipo de vingança, sabendo que o assassino de seus pais ainda está à solta. Em Halloween Kills, ela se torna numa Lori obcecada por Michael, querendo matar ele a todo custo e se vingar pelo pai ali. E agora que sua mãe morreu, ela não tem mais esse sentimento? Por que ela mudou tanto assim de opinião? Ela se sente culpada pela morte da mãe? Mas o que ela tem a perder além do que já perdeu? Por que não uma vingança? Por que não ir atrás de Michael de alguma forma? Ele tá solta. A mesma coisa que eu disse ali sobre a Lori. É uma mudança muito drástica do personagem. Além também de transformarem, né, a Allison num personagem que era tão interessante, numa jovem chata e rebelde. Ela maltrata a avó dela, a única família que ela tem, que resta, viu? Não escuta a avó, né, sobre os perigos do Corey, o tal do boy lixo que eu chamo, né? A Lori, ela é expert nesse assunto, mas ela não escuta a sua avó. Mas ela acaba escutando, né, um menino que ela conheceu há 3 dias. Ela já tá super apaixonada, andando de moto de um lado para o outro, fica contra a sua avó e ainda planeja fugir com o cara que ela conheceu há 3 dias. Ela vive sofrendo, choramingando por ele. Não faz sentido. A Allison sempre foi inteligente, estudiosa, madura, e ela se transforma nessa estúpida. Eu sei que eles quiseram dar a explicação de que o boy lixo a fazia se sentir viva depois de muitos anos, e ela quer essa adrenalina, essa euforia de uma paixão avassaladora, mas não, né? O arco narrativo dela no filme é só isso, e ela não faz mais nada além disso. Mais uma vez, Corey.
é um clichê de adolescente rebelde, mas ela não é adolescente mais. Ela é neta da Laurie, ela merecia mais importância e um desenvolvimento melhor. E no filme também temos outros dois personagens completamente desvalorizados. Como o foco do filme é o personagem novo, o boy lixo, que apareceu agora, e gastam então o filme inteiro nele e esquecem de dois personagens, sendo um deles de 40 anos atrás. O primeiro é o Hawkins, que tem uma importância muito grande nos dois primeiros filmes, e aqui ele é colocado somente como o interesse amoroso em potencial da Laurie. Ele era o xerife da cidade e também caçou o Michael em 2018 e se sentia responsável pelo retorno dele por impedir o Dr. Loomis de ter matado o Michael 40 anos atrás. E a mesma coisa, galera. Michael tá vivo, desaparecido, e ele não fica nem um pouco preocupado, querendo encontrar o Michael. Várias pessoas também desapareceram na cidade, por mais que eu acho que ele não é mais o xerife, mas larga tudo pra lá, assim, do nada, sabe? E a Lindsay também, coitada, jogada de lado, né? Ela tá ali só por estar ali, zero importância, pouco tempo de tela e nem deram a ela uma cena para brilhar como foi lá em Halloween Kills. Ela perdeu também todos os amigos, incluindo o Tommy, também não vemos o luto dela e ela ainda nem aparece na cena final da procissão e ainda cortaram uma cena da Lindsay lá na casa da Laurie no fim, depois que ela mata o Michael. Então assim, para que trazer um personagem legado e não fazer nada com ele? Volto para aquela história da Laurie caçando o Michael e a Lindsay participando de alguma forma. É um desperdício de um ótimo personagem que, junto com a Laurie, é o único que ainda vive depois de 40 anos. Ela merecia muito mais também. Eu achei extremamente surreal que a cidade ainda celebra o Halloween depois de tudo que aconteceu nos dois primeiros filmes, com o Michael matando geral, toda uma multidão histérica caçando ele pela cidade e com ele ainda desaparecido. Assim, é surreal que um ano depois eles ainda celebram o Halloween, porque naquela cena de abertura do Corey com o Jeremy se passa em 2019. E mesmo em 4 anos, né, depois ali, ainda tem festas de Halloween. A galera sai na rua, um monte de criança também na rua, todo mundo fantasiado, de boa, como se nada realmente tivesse acontecido. A Laurie, ela comenta no monólogo de abertura sobre os traumas da cidade, o mal se espalhando e infectando, mas parece que se esquecem disso no resto do filme, né? O Michael Myers ainda tá solta, ele pode voltar a qualquer momento, as pessoas iriam ficar com medo, né, de comemorar essa data, de sair de boas na rua, principalmente no Halloween, né, depois de 2 massacres na cidade nessa data. Seria muito mais interessante se eles fizessem um Footloose, o Halloween ser banido da cidade, o temor ali dos habitantes, com a data, sem uma comemoração, um monte de policiais alertas pela rua, festas clandestinas. Podiam ter criado uma atmosfera melhor de terror, de tensão na cidade de Haddonfield. Não faz muito sentido todo aquele caos, todo aquele movimento de Halloween Kills, a cidade inteira, todo mundo caçando o Michael, aquela cena histérica, né, histeria coletiva do hospital, Evil Dies Tonight, todo aquele movimento da cidade, todo aquele medo, aquele caos, aquele pavor, e um ano depois tá todo mundo vivendo praticamente de boa, mesmo com aquele monólogo da Laurie, as crianças andando pela rua, fantasiadas, todo mundo ali comemorando o Halloween um ano depois de um grande massacre pela cidade. Realmente, assim, não faz muito sentido. Ok, 4 anos depois e tal ali, mas não bate muito bem aqui. E esse filme não se parece com o filme de Halloween. Não tem toda aquela atmosfera da franquia. Parece mais um filme de drama e romance teen do que um filme de terror. Quantas cenas nós temos do Corey e da Allison andando de moto pela cidade, esparramando água pela rua, com uma música rock electro de fundo. Sério, essa cena se repetiu
dezenas de vezes. Depois reassistem o filme e comentem aqui quantas vezes eles ficam passeando pela cidade ali de moto, né? Enfim. E eles vão também num date aqui, num date ali. Gente, pra que isso? Isso não é Halloween. Pra quê? Não tem nada a ver com a franquia. Cadê o terror? Cadê o suspense? Cadê o Michael? Cadê as mortes? Cadê? Cadê a essência de Halloween? Cadê a atmosfera de Halloween? Não temos, e no próximo item também vou comentar um pouco sobre isso aqui e tal. Pra que esse romance teen, esse drama familiar, esse drama pessoal? E é também um filme extremamente arrastado, as mortes só vão acontecer mais no final, e nem são pelo Michael, né, e sim pelo Corey, matando geral, usando a máscara dele. A trilha sonora também toca muito rock, pop, electro, nada contra esses estilos musicais que eu amo demais. Mas cadê a trilha sonora de Halloween ali, sabe? Toca bem menos do que nos 2 primeiros filmes. E a trilha sonora da franquia é muito importante, principalmente John Carpenter voltou para a trilha sonora. A trilha sonora é como se fosse um personagem vivo da franquia. Sabe, a trilha desse filme é muito boa, só que deixo ela um pouco de lado e coloco muitas cenas com músicas de rock por aí. Então quebra exatamente essa atmosfera de Halloween. E se você for comparar os 2 primeiros filmes, 2018 e Kills, com esse Ends, tem uma ruptura muito grande ali de atmosfera, como eu falei lá no primeiro item também. Eu falei bastante sobre isso lá no vídeo de easter eggs de Halloween Ends. Christine, né, o carro assassino, é um filme clássico de John Carpenter, que aqui Ends se inspira bastante, ou copia, ou é um remake, né? Isso cai um pouco no item anterior de que esse filme não se parece com o filme da franquia Halloween, porque ele se parece muito mais com o remake de Christine. Então, resumidamente, vou comparar os dois, ó. O Corey é o Warren e o Michael é a Christine. O nome completo de Corey é Corey Cunningham e o protagonista de Christine é Arnie Cunningham. Os dois começam o filme no estilo nerd, usando óculos, roupas claras, sendo tímidos, os dois também sofrem bullying. O Arnie, ele compra um carro antigo chamado Christine, o conserta e ele acaba mudando sua personalidade, ficando mais estiloso e com um lado sombrio, como se ele fosse possuído pela força sobrenatural de Christine. Estão vendo as semelhanças aqui? Então o Arnie e a Christine se tornam num só ao longo do filme, com Christine perseguindo e matando todos que fizeram bullying com o Arnie. E a Christine consegue se regenerar, mas no final acaba sendo destruída, triturada no ferro velho. Tá lembrando um pouco aqui, galera? O Corey também trabalha no ferro velho igual o Arnie lá em Christine. O mal de Michael infecta o Corey, que começa a ficar rebelde, não usa mais óculos e começa também a usar roupas mais escuras e estilosas e também começa a matar os garotos que fazem bullying com ele. Inclusive tem uma cena de perseguição de carro neste filme. Tanto também o Corey quanto o Arnie também não se dão bem com as suas mães e o Arnie começa a namorar uma garota popular e o Corey começa a namorar a Allison. É muito parecido. E assim como em Christine, né, o Michael estava fraco quando encontra o Corey e cada vez que ele mata ele fica mais forte e também vai se regenerando. E no fim, o Michael é triturado no ferro velho. Ou seja, Halloween Ends é extremamente parecido com Christine. E eu me pergunto por quê? É homenagem? É remake? É cópia? Por que usaram a história de Christine para trazer na franquia Halloween e usar essa história parecida para trazer o Corey neste filme? Não faz sentido nenhum porque fizeram essa escolha. Esse item extra aqui, galera, tem mais relação com o marketing do filme na época do que com o filme em si. Então eu coloquei como um extra aqui, né? O que nós esperávamos de Halloween Ends? Uma batalha final entre Laurie e Michael, certo? E o que nós ganhamos? Um filme sobre o Corey com participações especiais dos dois, né? E essa batalha final nos foi prometido desde que Ends foi anunciado.
e com o marketing do filme nos prometendo exatamente isso também. As principais cenas que vimos no material promocional do filme, como trailers, teasers, TV spots, eram da luta entre Michael e Laurie. O pôster do filme é Michael e Laurie. A sinopse do filme é muito mais sobre Michael e Laurie. Isso é inquestionável, galera, porque eu fiz a cobertura completa desse filme na época do lançamento. Foram meses falando sobre o filme, inúmeros vídeos lá no canal Quarta Parede. Eu fiz a cobertura realmente completaça deste filme, galera. Então eu sei o que eu tô falando aqui porque eu estive lá e eu fiz isso no outro canal. E aí então, quando chega o filme, não era exatamente como nós imaginávamos, sendo mais uma propaganda enganosa, né? Vendendo um filme que não necessariamente existia, sendo que o motivo pelo qual fomos assistir foram os últimos 15 minutos de filme, né? E esse marketing errado prejudica demais a experiência ao assistir esse filme, galera. E aquele clássico, né? Expectativa/realidade. Anos depois, chega o diretor David Gordon Green e ainda tem a coragem de mentir na nossa cara de que Halloween Ends nunca foi sobre a batalha final de Michael e Laurie. Quê? Senta lá, Cláudia. Até hoje eu não consigo entender, galera, como a mesma pessoa que fez o excelente Halloween 2018 é a mesma pessoa que fez Halloween Ends. Parece que houve uma troca de diretor, de time criativo de um filme para outro. É bizarro a discrepância. Então, assim, o marketing completamente enganoso, que nos prometeu um filme, nos entregou outro, com certeza prejudicou bastante na época do lançamento as nossas expectativas em relação ao filme. E para vocês, quais são os principais erros de Halloween Ends? Ou vocês defendem esse filme? Deixem o like de vocês, se inscrevam no canal que estamos no nosso especial 31 dias de Halloween, celebrando essa franquia de terror maravilhosa. E eu vou deixar a playlist aqui para vocês acompanharem esse especial no canal do mês de outubro. Say something!